Bom dia, gente. Shalom, shalom. Hoje nós vamos ler as cartas de 2 Pedro. Vamos começar no capítulo 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessas, suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, com uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos para o capítulo 2. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para ler. Versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé,
pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivemos entre eles todos os dias. Aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz ao dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos não são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de os terem conhecido, voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Capítulo 3. Versículo 1. Amado, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e no mandamento de nosso Senhor e Salvador, e que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados.
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também os fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Agora nós vamos ler Isaías 44. Versículo 1. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro juntos a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, ó Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo, não anunciei isto e não o prediste muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagem, nada são, e as coisas que existem são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhadas. Quem é que, como modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força. Passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz o esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário.
Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipestre, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada atendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Farei eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel, eu o fiz. Você é meu servo, ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria aos céus, pois o Senhor fez isso. Grite bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês, montes, vocês, florestas, de todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho entendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais de falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que exulta as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: sequem, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Amém, glória a Deus. Amém. Meu Deus, é forte, né? Muito forte essa palavra de hoje. Vou dizer que é até difícil a gente separar alguma coisa aqui para falar, porque é muita coisa. Mas eu queria destacar 2 Pedro, no capítulo 2. Por que eu quero destacar? Porque esse capítulo vai falar de um confronto espiritual, onde Pedro, né, ele está expondo aqui um modus operandi aqui das trevas. Vai falar sobre o espírito de engano, e eu quero falar sobre isso essa manhã, né? Esse modo que as trevas atuam tentando se infiltrar no meio do povo de Deus. E aqui vai revelar, queridos, uma guerra doutrinária e espiritual, né? Onde o engano tenta capturar quem não está firmado na palavra de Deus. No capítulo anterior, né, no capítulo 1, Pedro ele exalta a palavra profética como a luz em lugar escuro. E a palavra profética, queridos, é Yeshua. Onde ele está, a luz chega, né? Então, por isso que nós precisamos estar com ele, nele, porque a luz dele é a luz que vai dissipar todas as trevas. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Pedro explica por que é tão necessária essa luz.
Há muitas vozes, querido, tentando apagar essa luz em nós, desviar o povo de Deus. Então, é um capítulo que fala diretamente a nós também. Falou ao povo lá atrás, e a Bíblia ela é atual, então ela fala a nós. Ela fala diretamente a nós, e nos mostrando como um engano, como espírito de engano, ele vem, se mistura para distorcer a verdade. Então, Pedro ele não usa uma linguagem suave, ele vai expor os perigos reais e espirituais e doutrinários, né? Porque o propósito é desmascarar o engano, alertar a igreja, revelar, né, o juízo que foi, que viria e que virá sobre aqueles que estão debaixo desse princípio de engano. Então, 2 Pedro 2:1, capítulo que eu vou destacar aqui, que vai dizer: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, Pedro abre o capítulo revelando uma realidade espiritual eterna. Assim como no passado houve falsos profetas, falsos mestres, no presente e no futuro também surgirão falsos mestres. Ele está conectando passado, presente e futuro aqui para nos mostrar que essa é uma guerra contínua contra a verdade. O engano, ele não virá, queridos, de fora, mas de dentro, né? Aparentemente piedoso. O espírito de engano, ele se infiltra no nosso meio com essa aparência piedosa, mas ele é corrompido, né? E quando fala, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Aqui a gente vê 3 revelações aqui importantes. Quando fala introduzirão, é que eles não entrarão de uma vez. O espírito de engano, ele vem aos poucos, secretamente. Isso quer dizer o quê? Sutilmente, suavemente, camuflado. Não falo exatamente para que veio, mas vem aos pouquinhos. Mas é para produzir grande destruição. E quando fala de heresias destruidoras, não são pequenos erros doutrinários, coisa pequena, não, queridos. São ensinamentos que corroem a fé, corrompem a fé, o caráter, a santidade e, principalmente, tiram Jesus do centro de tudo. Então, são ideias que parecem inofensivas, mas que vão levar o quê? Ensinos que vão levar à imoralidade, ao orgulho, à autossuficiência e ao abandono ao sacrifício de Cristo. E isso é o pior de tudo, quando fala chegando a negar o soberano que os resgatou. Esse é o pior e é a raiz de todo o problema. Todo falso ensino termina negando o senhorio de Cristo. Então, todas as vezes, queridos, que estiverem participando de alguma coisa e que vê que o nome de Yeshua, que aquilo ali não está sendo fundamentado, corra. Isso não é um ensino que vem dos céus. Todo ensino que tira Cristo do meio é um espírito de engano. E todo falso ensino vai fazer isso, vai negar o senhorio de Cristo, não necessariamente, preste atenção, negando Jesus com a boca, não vai ser assim. Lembre-se que é um espírito de engano. Mas ele faz como? Tirando a autoridade, a santidade, a palavra, a cruz, o governo, a verdade e o seu espírito. Vai negando algumas coisas sutilmente, vai tirando sutilmente. E quando a mensagem tira Cristo do centro, já é uma negação. Já está negando. Então, a outra palavra que fala nesse capítulo, nesse versículo, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O juízo, queridos, é inevitável. Deus, ele é paciente, mas a correção chega. E o apóstolo Pedro mostra que quem semeia o engano colherá destruição. E será repentina e inesperadamente, mas vem devastadoramente a correção. Então, esse versículo ele nos convoca a nós aprendermos, querido, a discernir doutrinas e espíritos,
Não apenas discurso, tem muito discurso bonito na internet, então você coloca, tem cada coisa de arrepiar. Mas aprenda a discernir o espírito que está por trás da mensagem. E esse versículo, ele ecoa muito forte para hoje, né? Quanto ecoou, quanto falou lá no primeiro século. O espírito de engano já opera, queridos, e ele vai fazer tudo para neutralizar a voz da verdade. Mas nós aprendemos também nesse versículo que quem está firmado na revelação, quem ama a verdade, quem permanece no temor, quem aprende a discernir pelo Espírito, quem aprende a ouvir a voz do Senhor, não será confundido. E há um chamado do Senhor sobre isso, para que a gente venha despertar, para que a gente venha aprender, para que a gente venha buscar a palavra cada dia mais, santificar o nosso altar cada dia mais, os nossos ouvidos, porque é só assim, queridos, nós vamos conseguir resistir e entender a voz do engano. O espírito de engano, ele é uma força espiritual e ela é ativa nas escrituras. Nós vemos várias vezes sendo mencionada, direta ou indiretamente. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver várias coisas afirmando esse espírito de engano. E ele não é apenas, como eu falei, um erro doutrinário, é uma operação das trevas, que se aproxima como uma aparência piedosa, de sedução, suave, trazendo o quê? Uma falsa liberdade, um Jesus que não é o Jesus bíblico, é o espírito que tenta desconectar o povo de Deus da verdade, da santidade e do governo do Espírito do Senhor. A santidade, ela continua, queridos. Ela é a principal. Santidade é você estar separado. E quando você está separado, você vai estar em lugares na Babilônia do mundo, mas você é separado. Você não se contamina. Ser separado é não se contaminar. E para que a gente não se contamine, a gente tem que andar juntinho ali com a verdade. Então, tudo na Bíblia aponta que o maior campo de batalha, seja dos últimos dias, seja agora, seja lá de trás, não será só físico, mas será a doutrina, será o espiritual. E o objetivo do espírito de engano é criar, queridos, um cristianismo sem Cristo. Um evangelho confortável, te fale aquilo que você quer ouvir, que massageie o seu ego, que não fala mais de arrependimento, não fala mais de cruz, porque isso espanta, né? E isso não é confortável. Esse é o objetivo do espírito de engano. Uma fé sem entrega. Ah, não tem problema, sabe? Tudo passa a mão na cabeça. Um povo sem discernimento, que não estuda, que não sabe, não procura a verdade. Essa é a estratégia das trevas. Não necessariamente perseguição, mas a sedução, de seduzir. Então, a maior guerra é a nossa mente, a batalha da nossa mente. É pela nossa mente, é pela verdade, é pela forma como o povo de Deus vai interpretar as coisas e interpretar as coisas do mundo também. Como que tudo que está aparecendo na sua frente, você está interpretando, você está entendendo? Ah, como faz parte de uma cultura, ou você entende com a mente de Cristo tudo o que está acontecendo. Então, a Bíblia ela aponta para um confronto entre dois sistemas que vai atacar a nossa mente. Ou temos uma mente de Sião, que é uma mente do reino, que é uma mente de revelação, que é uma mente de obediência, que é uma mente que está conectada ao Espírito, ou nós andamos com uma mente grega, que fala do quê? Do intelecto acima da revelação, vai falar, vai relativizar a verdade. Ah, isso aqui sim, isso aqui não. Né? Então, o pensamento grego, desde a antiguidade, ela vai exaltar o quê? A mente grega, a lógica acima da fé, a razão acima da obediência, o homem acima de Deus, o relativismo acima da verdade absoluta. E esse espírito é o espírito que Paulo chama de sabedoria deste mundo. Quando o apóstolo Paulo fala, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos, está lá em 1 Coríntios. E ele ainda completa depois, o mundo não conheceu a Deus por meio da sua própria sabedoria. Então, a mente grega, ela produz dúvida, questionamento da escritura, engano, teologias humanistas,
Timóteo, lá em 2 Timóteo também vai dizer, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, aqui ó, a mente não suporta a verdade. Então Sião, queridos, é um símbolo de lugar onde Deus governa, onde o Senhor fala, onde o Senhor restaura, onde Ele estabelece a vontade dEle. E essa é a mente que nós temos que ter, uma mente sensível ao Espírito, uma mente fundamentada na palavra, moldada pela obediência e principalmente orientada pelo temor do Senhor. A mente de Sião vê a realidade a partir do quê? Da revelação e não da razão humana. Nós temos a mente de Cristo, tá lá em 1 Coríntios. A mente de Cristo, ela discerne. Vai falar que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o homem natural não entende. Então, olha como que a guerra é na mente. O espírito de engano, ele quer roubar a nossa mente. E isso é exatamente esse confronto que eu estou falando com vocês, entre mente, entre Sião e Grécia, né? E onde essa mente grega, ela quer atuar? Na interpretação das escrituras. A mente grega, ela tenta racionalizar tudo, desacreditar o sobrenatural. Não, isso não existe, isso é mentira, isso é balela. Sabe, a mente que tira, nós vemos, queridos, como que é difícil as pessoas acreditarem na atuação dos anjos, que é uma coisa tão natural. Para nós que temos um ministério que caminha no sobrenatural, é muito fácil a gente já caminhar nisso e entender isso. Mas quando você vai falar com outras pessoas que são de outros lugares, gente, parece que você está falando de fantasma. Por quê? Porque tem uma mente grega que racionaliza tudo, que não entende, né? Acha que muita coisa é mito. E isso é o quê? Um espírito de engano, é a mente grega, que vai relativizando o que é a verdade. O pensamento grego, ele sempre vai dizer, não existe uma verdade absoluta, né? Cada um tem uma verdade, cada interpretação fala de um jeito, e vai te desconectando daquilo que Deus quer falar. Então, Yeshua, ele vai dizer em João que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, queridos, quando ele não é o centro, quando está falando de outras verdades, fuja disso, né? 1 Timóteo vai falar que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, isso não é uma guerra física, é uma guerra doutrinária, uma guerra de mente, de mente. Lá em Mateus 24 diz que o engano será tão grande que, se possível, enganará até os escolhidos, querido. Então, por isso que esse chamado das cartas de Pedro é tão importante. Somente Sião, somente uma mente moldada pela palavra, pelo Espírito, resistirá o espírito de engano. E para fechar aqui, diante de tudo que nós lemos, diante de tudo que Pedro revela, há um chamado, queridos, urgente, para nós, para a nossa geração. Não permita que a mente grega te roube a mente de Cristo. A maior estratégia das trevas é a fé ser substituída silenciosamente por uma visão diluída, confortável e principalmente sem cruz. Um evangelho onde Cristo é mencionado, mas não é entronizado. Ele vai ser citado, mas não obedecido. Celebrado, mas não seguido. Preste atenção nisso. O engano não é uma forma de escuridão, ele não vai vir de uma forma, e não está entre nós de uma forma de escuridão explícita. Não vai vir, você não vai ver desse jeito. Mas ele vem travestido do quê? De luz, de espiritualidade, de sabedoria humana, de uma liberdade que não exige santidade. Então é por isso que essa advertência é tão séria. E eu sempre falo, queridos, quando a gente vai falar do fogo de Deus, você vê uma pessoa que ela é cheia de fogo, preste atenção nos frutos, porque lembre-se sempre, eu falo muito isso, que até gelo, se você colocar o gelo na sua mão, ele vai queimar. Ou seja, nem tudo que esquenta é fogo de Deus, nem tudo que vai causar impacto vem do Espírito Santo. Há coisas, querido, que inflamam as nossas emoções,
coisas boas de ouvir, mas que não transforma caráter. Há fogo que agita, que faz aquele rebuliço, mas para quê? Para nada, porque não purifica, porque não é o fogo de Deus. Há ensinos maravilhosos que te impressionam, mas que não vai te santificar, que não vai moldar o teu caráter. Então, por isso, o discernimento hoje é algo de sobrevivência espiritual. Né? Nós sabemos que nos últimos dias a sedução será mais perigosa do que a perseguição. Então, há uma mistura séria, muito séria, entre as vozes que estão sendo faladas. E a mistura será mais letal, queridos. Essa mistura, essa sedução, não é um ódio declarado, vai ser uma sedução onde o engano vem com uma aparência de piedade, mas para destruir, para poder tirar Yeshua do foco, do centro da nossa vida. Então, a aparência de piedade será mais destrutiva do que aquela pessoa que vem e que fala algo que de repente vai se opor ali naquele momento, porque não conhece a palavra, aí você fala, nossa, essa pessoa aí é um espírito de engano. Não, cuidado, que às vezes é alguém que vem sedutoramente. Então, o Espírito do Senhor está nos levando, queridos, a entender isso, a não viver pelo brilho, mas pela verdade, não ser guiado por lógicas humanas, mas pela revelação, pela palavra profética, que é o nosso Jesus. Não negocie, queridos, princípios, não negocie. Não aceite um evangelho híbrido, que fala só aquilo que você quer ouvir, que passe a mão na sua cabeça. Não se curve, queridos, à mente grega, mas permaneça firme, firme com a mente de Sião, onde Cristo, ele é o rei da palavra absoluta, onde ele é o seu rei, o seu Senhor, o teu amado, aquele que está no centro da tua vida e de tudo. Porque tudo foi por ele e para ele são todas as coisas. Então, queridos, firmemos a nossa mente em Cristo e que todo engano venha cair por terra do nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Hoje era isso que eu queria dizer para vocês, achei muito importante tudo, mas o que mais me impressionou para falar com vocês é realmente sobre isso que nós temos vivido em todo o tempo. Amém? Shalom, shalom. Tenham